Então, o tema de hoje, lição 11, será estudada presencialmente próximo domingo, traz então o tema Missões e a Igreja Perseguida. Lembrando que no programa anterior nós tratamos da lição 10, onde nós aprendemos sobre o desafio da janela 1040. E, irmão Jair, nós percebemos que esse tema, a respeito dessa janela 1040, ele é desconhecido pela maioria dos cristãos brasileiros. E nós aprendemos que a janela 1040 trata-se de um território, né, de um espaço onde os missiólogos estudando, eles definiram como lugares aonde o evangelho de Cristo tem dificuldade de crescer, onde o cristianismo encontra barreiras para o crescimento. E nós estudamos ali diversos assuntos relacionados a isso, a necessidade de nós termos a consciência de que a evangelização nesses territórios abrange uma batalha espiritual que corresponde à vida cristã, mas nesses lugares trata-se de uma batalha muito mais acirrada, tendo em vista da operação de potestades que agem, tendo em vista a grande idolatria que acontece nesses países. Nós aprendemos na lição passada que um país como a Índia, por exemplo, tem cerca de 300 milhões de deuses, onde a população, então, na sua grande maioria, se submete a todos esses tipos de deuses, ou seja, vivendo uma vida de opressão, uma vida aprisionada. E vimos também barreiras nessa janela 1040, que correspondem a diversos países, cerca de 63 países, cerca de 67 nações, onde a das maiores dificuldades também que vão ser encontradas ali são as religiões que predominam, que é o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Também vimos que uma das grandes dificuldades do evangelho de Cristo crescer nesses lugares e ter livre acesso para a propagação é o fato da perseguição que acontece nesses territórios. E nós vimos algumas nações ali que se destacam por serem nações que perseguem de forma muito acirrada, muito cruel, e onde missionários e cristãos nesses países muitas vezes são mortos. E com isso nós hoje vamos estudar especificamente sobre esse aspecto, sobre as missões e a igreja perseguida. E vamos perceber, vamos aprender aqui que esse aspecto de perseguição não é algo apenas vivido hoje, mas acompanhou a história da igreja e nós vamos verificar isso aqui. A gente muitas vezes pode ignorar o fato da existência dessa perseguição, porque no nosso país nós temos liberdade de cultuarmos qualquer dia da semana, em praticamente qualquer horário do dia, mas nós vamos perceber que o mundo afora, inclusive na nossa América também, como nós vamos ver, existem países onde o Evangelho de Cristo não tem a liberdade, onde cristãos são perseguidos, missionários são perseguidos, e o Evangelho de Cristo tem sofrido a resistência para o crescimento. Mas louvamos a Deus que ainda na nossa nação nós temos essa liberdade de servir e adorar ao nome do Senhor. E você não desperdice essa oportunidade que você tem, essa liberdade de servir ao teu Senhor, de proclamar a Cristo, de identificar-se com Ele na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, no seu condomínio, aonde você for, no seu trabalho, se identifique que você segue a Cristo, que você é um cristão e que através do seu testemunho, da sua pregação, pessoas podem ser alcançadas para Cristo. Porém, a gente sabe que estamos vivendo dias difíceis, onde uma perseguição não tão declarada, mas de forma sutil, já tem sido levantada em nosso país. Então, que nós venhamos orar pela nossa nação para que Deus nos guarde de que possamos ainda ter liberdade. E caso essa liberdade um dia seja nos tomada, nós precisamos tomar, por exemplo, os homens do passado, a igreja primitiva, bem como em todo lugar do mundo, homens e mulheres que dia a dia têm sofrido com perseguição, sofrido com resistência, mas não têm negado o nome do Senhor Jesus. Tema de hoje, missões e a igreja perseguida. Texto áureo está
em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha só a afirmação do apóstolo Paulo, que aquele que se identifica com Cristo, eles vão padecer perseguição. Foi assim nos primórdios da igreja e não será diferente hoje. O irmão Jair já trouxe um dado de que diariamente, todos os dias aproximadamente, 360 milhões de pessoas cristãs sofrem algum tipo de perseguição. Nossa verdade prática, ela nos diz que precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam, ou seja, tempo presente, estão experimentando hoje, que nós possamos nos inspirar, aprender com esses cristãos que têm sofrido perseguição, a não negar a nossa fé. Nossa leitura em classe, ela está tomada de porções de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e também do capítulo 8. Você tendo a oportunidade, leia essas duas passagens, onde vai falar ali sobre o apóstolo, o diácono Estevão, ele que foi o primeiro mártir da igreja de Cristo Jesus na terra. Irmão Jair, tema de hoje é um tema realmente que talvez no nosso país pessoas não achem que existe perseguição, talvez acham que vivemos num tempo de muita facilidade. Na nossa nação estamos ainda vivendo, mas como nós vamos ver na história da igreja, não foi sempre assim e também no mundo não está sendo assim. O tema de hoje é um tema maravilhoso, irmão Jair. Na nossa nação, por conta da nossa Constituição, que ainda vigora no nosso país desde 1988, o artigo 5º e o inciso 6º vai dizer que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso, graças a Deus, ainda nós temos a nossa Constituição que nos garante o livre culto. Mas nessa noite nós vamos estar, então, falando sobre a perseguição dos crentes, dos cristãos, principalmente os missionários. E como já foi falado aqui, 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por declarar a fé em Jesus Cristo. E dentro desse contexto, a obra missionária ela é realizada sob perseguição religiosa, sob perseguição política e sobre perseguição cultural. Nós vamos ver isso na nossa aula de hoje, nosso estudo de hoje. Veremos também que a igreja do Novo Testamento, ela lidou com esse desafio, no nascedouro dela. Um panorama, nós vamos ver também, vamos fazer um panorama dessa perseguição na atualidade. E o que nós podemos fazer para ajudar os missionários, os cristãos que estão sofrendo alguma perseguição por causa do Evangelho, estão trabalhando, labutando em função do Evangelho. Vamos estudar, vai ser um grande ensinamento para nossas vidas. Muito bem. Então vimos aí então que o tema realmente é muito importante. Nós, como igreja, precisamos estar a par, ciente do que é a realidade da pregação do Evangelho, da realidade da Igreja de Cristo no mundo. Nós não estamos aqui mencionando denominação, mas a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo no mundo, ela tem sofrido então essas dificuldades, essas perseguições. E como nós vamos ver, a obra missionária ela tem sido realizada realmente num contexto de perseguição, num contexto religioso, político e cultural. E nós aprendemos no trimestre passado, irmão Jair, sobre o espírito da Babilônia, o espírito do anticristo que opera, e nós aprendemos que este espírito realmente ele está operando tanto no sistema religioso, tanto no sistema político e cultural, também no sistema econômico. E onde há essas perseguições, nós percebemos um forte domínio de Satanás através da política, através da cultura desses países que proporcionam esse ambiente de perseguição para a igreja, de resistência para o evangelho, fazendo com que isso
muitos cristãos sofram e eles venham, mas mesmo assim eles não negam a Cristo. Então, como nós vimos na lição passada, é uma guerra, é uma batalha espiritual, não são apenas pessoas, não são apenas governantes, mas são espíritos malignos que estão operando, fazendo com que haja esse contexto de adversidade no mundo, cumprindo aquilo que o apóstolo fala, que o mundo jaz no maligno, sobre a influência, sobre a ação, sobre as suas diretrizes, né? Através de leis. O irmão Jair mencionou aqui que a nossa Constituição, ela ainda nos dá essa liberdade de cultuar, mas nós vemos tentativa do nosso adversário de querer, através de movimentos políticos, talvez tirar aquilo que é sagrado, que está na Carta Magna a respeito da liberdade religiosa em nosso país. Bom, o tema de hoje, então, é sobre as missões e a perseguição e a igreja perseguida, trazendo 3 tópicos à nossa lição. Primeiro tópico, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Tópico 2, a perseguição cristã na atualidade. E o tópico 3, vamos aprender sobre como ajudar a igreja perseguida. Bom, Jair, o que nós podemos comentar sobre a igreja nasceu em um contexto de perseguição, falando sobre esse tema geral do tema de hoje, que é missões e a igreja perseguida? Bom, irmão Alex, nós vemos que na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele sofreu perseguição. E nós entrando no livro de Atos, a partir do capítulo de número 3, nós vamos ver o episódio em que Pedro e João adentram, após a descida do Espírito Santo, após o dia de Pentecostes, eles adentram a porta formosa do templo e ali é feito um milagre. O coxo é levantado, um paralítico é levantado e Pedro, então, já começa a ser perseguido ali pelas autoridades judaicas, pedindo explicação e dizendo em nome de quem você tem feito isso. E Pedro não se furtou em dizer, foi em nome de Jesus Cristo que nós mandamos e ele levantou e andou. E nós vamos continuar proclamando. E a mesma coisa, assim, mesmo que tentam proibir, a gente tem que manter a palavra, manter a coragem, manter a nossa postura e anunciar o nome de Jesus Cristo. Então nós vemos a perseguição já iniciando com Pedro, mas a perseguição ela se torna, na história da igreja primitiva, no nascedouro da igreja primitiva, ela se torna mais evidente no ministério do diácono Estevão. Então a gente vê que no capítulo de número 6 foi escolhido entre ali irmãos de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, foi escolhido entre eles Estevão e Filipe, e se destacaram nesse ministério. E Estevão, então, ele começa a se sobrepor no ministério, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e até mesmo em debates. Pedro, então, Estevão, então, eles se encontrava junto à sinagoga. A sinagoga, então, na cidade de Jerusalém, cada um que era de uma origem, eles tinham uma sinagoga. Então, a sinagoga chamava dos libertos, eram pessoas oriundas da Sicília, de Tarso, da cidade de Paulo. Então, cada um ia na sua sinagoga respectiva e se reuniram ali e começavam a debater os assuntos e com isso, eles não conseguiam reverter as argumentações de Estevão. E Estevão, então, começou a ser vítima de mentiras, de subornos e de falsas testemunhas. E com isso, o Estevão ele faz um discurso impactante. Um discurso foi prolongado, falou do Antigo Testamento, mas chega o momento em que ele encerra dizendo que foi assertivo, dizendo que os judeus é que cometeram aquele ato com Jesus Cristo. E com isso os judeus se enfureceram a ponto de expulsar Estevão da cidade e apedrejar. E nós vemos que nesse momento o apóstolo Paulo, então conhecido
chamado na palavra de Deus como Saulo, ele está presente nesse momento do apedrejamento e ele tem essa percepção, porque a palavra fala que as roupas de Estevão vieram para o apóstolo Saulo. Então, o que aconteceu? A igreja recebeu de Jesus uma ordem, a ordem de ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. E então o evangelho ser pregado não somente na cidade de Jerusalém, mas sim em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E a igreja, até o capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, ela permanece em Jerusalém. Mas em Atos, no capítulo 8 e verso 1, se inverte a situação. A igreja então começa a sofrer uma grande perseguição após a morte de Estevão. A morte de Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro que morreu por não negar o nome de Jesus Cristo. E ele muda a história da igreja. A gente diz que a morte de Jesus, ele muda. A morte de Jesus Cristo, ela não é uma morte de mártir, porque Jesus, ele se entregou. Ele diz que, Jesus fala em João, ele diz, eu tenho o poder de entregar a minha vida e recuperar ela. E foi o que aconteceu. Então Jesus, ele morreu para ser o salvador da humanidade. Ele não morreu por uma causa, como aconteceu aqui, que Estevão é o mártir, ele morreu por uma causa, ele morreu pelo nome de Jesus Cristo, ele não negou o nome de Jesus Cristo. E a partir da morte de Estevão, o que acontece? Um dos apóstolos vai ser aprisionado já com a sentença praticamente de morte, que é Tiago, irmão de João. E a igreja se vê então desesperada no sentido de que ela sai de Jerusalém para livrar, né, da perseguição. A igreja dispersa e começam então a pregar o evangelho, os dispersos para onde forem, inclusive chegam até a Itália, os dispersos. E nós vemos então essa dispersão da igreja como consequência desse episódio da morte do Estevão, como martírio. Essa perseguição acontece em Jerusalém e o resultado é que os primeiros crentes saem para a Judéia e para a Samaria e chegam até os confins da terra, que a gente vai ver mais ainda na semana que vem. À medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Está lá em Atos, no capítulo 8, verso 4. A perseguição, portanto, ela se mistura com a origem da igreja de Cristo. Os primeiros crentes, os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos que nós estamos vivendo em pleno século XXI. A perseguição, então, ela é uma realidade também para a igreja de hoje, porque a perseguição ela é um ato de assediar, oprimir, dificultar, negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. E nós vemos isso acontecer nos dias de hoje, não precisamos olhar muito longe, que nós vemos que isso está acontecendo, perseguição, impedimentos de ir e vir por questões políticas, por questões religiosas. E nós vamos ver que nós temos um site, a Missão Portas Abertas. A perseguição aos crentes está aumentando em muitas esferas no mundo todo. E nós vemos cristãos discriminados, presos, torturados e até muitos deles mortos em alguns países. E a maior parte desses países são aqueles que nós vimos na semana passada, que estão inclusos naquele espaço geográfico do mundo chamado Janela 1040, latitude 10, latitude 40, com a extremidade ao norte da África e ao leste da Ásia, perfazendo ali quase 70 nações em que é muito difícil de adentrar com o evangelho, mas tem cristão lá e cristão perseguido, a maior parte das perseguições são ali. Então,
nós vemos a igreja, então, nascendo num contexto de perseguição, mas nós podemos falar, irmão Alex, tranquilamente. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E quanto mais a igreja foi perseguida, nós vemos até Tertuliano, um dos pais da patrícia, né, me foge a palavra agora, mas um dos pais da igreja, ele diz assim, que o sangue dos mártires foi a semente do evangelho. Quanto mais o sangue era derramado, mais a igreja crescia. Muito bem, veja aí então, assim nasceu a igreja primitiva, né? Ali no princípio da formação da igreja nós vimos então um ambiente de perseguição estabelecido, e é o que vem acompanhando a história da igreja. E nós vamos perceber que mudam talvez algumas maneiras, mas algumas coisas continuam sendo a mesma. Nós vamos ver o aspecto da perseguição a Estevão, que foi um ambiente criado ali baseado numa mentira, uma covarde oposição que foi se levantada contra aquele homem que falava apenas a verdade, e levantaram-se homens com falsas calúnias, com falsas testemunhas, dizendo que ele estava falando mal de Deus e também de Moisés, o profeta que era amado por todo o judeu, tendo em vista de que foi um grande homem na história do povo de Israel. Vimos também que a fúria que estava estabelecida na vida daqueles homens que se opuseram a Estevão é esse mesmo sentimento que existe aonde o Evangelho de Cristo está sendo de forma muito resistida, né? A fúria, onde os missionários chegam para anunciar o Evangelho, onde os cristãos se identificam, a fúria tão grande contra eles, e em muitos lugares eles são inclusive mortos, conforme o irmão Jair aqui já mencionou. Muito bem. Irmão Jair, nós vimos então o princípio desta perseguição que aconteceu lá na igreja primitiva e vem acompanhando a história, né? Até porque o teor da pregação da igreja primitiva gerava uma certa resistência em alguns lugares, tendo em vista de que naquele período ali o mundo antigo estava vivendo debaixo de um império chamado Império Romano, né? Onde só era senhor o César, né? César era senhor. E Jesus, certa vez, chegaram tentando Jesus, disseram para ele: Senhor, Jesus, para quem devemos pagar o imposto? É lícito pagar o imposto a César? E Jesus, de forma sábia, ele muitas vezes respondia a uma pergunta com outra pergunta. Jesus tinha sabedoria em fazer as perguntas certas. E Jesus pegou a moeda e mostrou a face daquela moeda e perguntou: de quem é essa face? E aí Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então César era um senhor que existia em todos os lugares, reconhecido pelo povo que estava debaixo daquele império. E a mensagem do Evangelho trazia o senhorio de Cristo, e aí sofria fortes resistências aonde o Evangelho era pregado. Aqui no contexto de Estevão, nós vemos um contexto religioso, de oposição religiosa, que é o que também nós vamos ver aqui, que muitos cristãos e muitos missionários vivem no mundo afora, tendo em vista de que já nesses lugares tem religiões que praticamente fazem parte da cultura daquela nação, daquele povo, e nós vamos perceber com isso que quando um cristão chega com o Evangelho, ele é de forma muito cruel perseguido, e o Evangelho de Cristo sofre resistência. Irmão Jair, tópico 2, vamos falar então sobre a perseguição cristã na atualidade. O que nós podemos comentar sobre isso, irmão Jair? A perseguição, ela pode ser de uma forma oficializada pelo Estado, como a gente viu na lição anterior,
ou a própria sociedade, ou dentro da família mesmo, porque nós vemos essas religiões, o islamismo, o budismo e o hinduísmo, as próprias famílias, elas são extremamente, como é que eu vou dizer, fanáticas dentro daquela religião. Elas são fundamentalistas dentro da religião e elas não aceitam um convertido, um membro da sua família convertido a outra religião. Então, nós vamos ver que essa perseguição, ela continua na atualidade. Nós vamos ver países em que, por exemplo, países que estão dentro do contexto da janela 1040, que são a maioria, eu estava olhando a lista de 50 nações perseguidas, mais perseguidas no mundo, que está no site da missão Portas Abertas. E, em primeiro lugar, é claro que é a Coreia do Norte, que a gente vai ver num tópico a seguir. Mas nós vemos assim que a maior parte dos países, eles têm como fundo o Islã. O Islã, então, eles colocam, principalmente depois do 11 de setembro, a violência e o radicalismo, ele aumentou muito no mundo islâmico contra os cristãos. O Alcorão, que é o livro, autoridade, a escritura de autoridade do Islã, ele contém 118 passagens que estimulam a morte dos infiéis. Quem são os infiéis para o Islã? Todo aquele que não é muçulmano, que não é convertido ao islamismo. Então, é a morte aos infiéis, que eles chamam, segundo os que não seguem o Islã. E, particularmente, judeus e cristãos. Quando a lei islâmica nesses países muçulmanos, ela proíbe a conversão de qualquer um islâmico para outra religião. E um muçulmano que se converte, por exemplo, ao cristianismo, ele é passível de pena de morte. E quando isso não acontece, ele é aprisionado, torturado e paga pesadas multas. Então, nós vemos assim, na janela 1040, a grande perseguição é pelo mundo islâmico aos cristãos. E nós vamos ver que parece que estamos distante disso, mas nós não estamos tão distante disso. É colocado assim que 1 em cada 7 cristãos no mundo é perseguido. Ele está sofrendo alguma perseguição hoje, no dia de hoje. Nós vamos ver que a América do Sul, principalmente, e englobando toda a América, nós vamos ter nessa lista do site Missões Portas Abertas, que contemplam 50 nações que mais perseguem os cristãos, em primeiro lugar a Coreia. Mas aqui na América nós vamos ver a Colômbia. A Colômbia, ela está no 22º lugar nessa lista. E ela é um país cristão. Agora, qual é a forma de governo lá? É a corrupção e a violência institucionalizada através do crime. É crime e corrupção. Nós vamos ver também Cuba, outro país que é a maioria cristão, onde são perseguidos. E Cuba o cristão é perseguido, está em 27º lugar. O México também, o mesmo contexto da Colômbia, corrupção e crime organizado, está em 38º lugar nessa lista. E a Nicarágua ocupa o último lugar nessa lista, ela é o número 50 dentro dessa lista de perseguição aos crentes. Então, o que nós contemplamos? Que em muitos lugares ainda é muito perigoso ser cristão. Muitas pessoas, elas se convertem e precisam proclamar a fé em Jesus, significa receber uma oposição sistemática, sendo obrigado a abandonar a família, muitas vezes, perder o emprego,
perder os bens, bem como os direitos básicos da família. Infelizmente, irmão Alex, em muitos lugares, o auxílio, o exílio, a prisão, a tortura e a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vidas de muitos cristãos e missionários. A gente vai dar prosseguimento a seguir. Pois é, irmão Jair, falando a respeito dessa perseguição que existe na nossa América, e aí nós vamos ver então aí esses países que eles estão na lista dos países que estão na lista dos países que mais perseguem, falando mundialmente. Aí você vê que está bem próximo de nós, né? Nós temos aí então Cuba, a Colômbia, melhor dizendo, que vem encabeçar na América a lista de perseguição. Ela vai apresentar alguns tipos de característica de perseguição nesse país, que é que os cristãos na zona rural são alvos de grupos criminosos e enfrentam perseguições nas próprias comunidades indígenas. Grupos guerrilheiros armados e gangues ainda controlam e lutam por grande parte do território nacional. A perseguição dessas facções se intensificou ao longo do ano e tem influenciado por seus interesses políticos durante as eleições presidenciais. Então, eles veem a igreja como uma ameaça ao seu poder de estabilidade. Jesus, ele... Olha só que coisa interessante. Eu gostaria que você visse o que Jesus disse na sua palavra em Mateus capítulo 10, versículo 34. Jesus disse assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Veja que é uma característica daquele que vai se identificar com Cristo de ele sofrer algum tipo de resistência, de oposição. E vai haver em países, como no caso aqui falando do México, países que vão ter um sistema descontrolado, que vão trazer ameaças e perigo. Ou seja, e essas gangues aqui que fazem, principalmente quando algum membro de uma gangue ele se torna cristão ou líderes de igrejas falam contra a violência e a corrupção, eles veem então isso como uma ameaça. E aí é a verdade, o que Jesus disse: o evangelho, a mensagem de Cristo é a espada, porque ela vem para trazer divisão no sentido de uma vida misturada com as características do mundo. Então isso leva os líderes de igrejas a serem ameaçados, perseguidos e até assassinados, sem falar nas restrições de mobilidade impostas por meios ilegais. Isso é uma questão bem próxima de nós, aqui no nosso continente, na Colômbia. E aí nós vamos ter, como o irmão Jair falou, Cuba, vamos ter a Colômbia, vai ter Nicarágua. Você vê países onde a lei se afrouxou, onde a lei já não tem mais o controle, né? Ou que o sistema político é um sistema comunista ou de ditadura. Perceba o grande perigo que está em transformação, mudança de leis, onde está o perigo na mudança de estilo de governo. É muito importante que nós cristãos tenhamos isso em mente. O que nós podemos continuar a respeito desse tópico, irmão Jair? Irmão Alex, falando também do México, a corrupção e o crime organizado está tão acirrado naquele país que existem regiões em que as forças oficiais do governo, sejam elas policiais ou o próprio exército, não entram. E nós não vemos diferença aqui do Brasil. Nós temos alguns lugares assim, no Rio de Janeiro, que pela televisão a gente vê, toda hora pela mídia a gente vê que são ambientes dominados já pelo crime organizado. Então o México tomou uma situação espantoso em relação a isso. E claro, em toda nessa sequência, corrupção e crime organizado, vem a perseguição aos cristãos. Por quê? O cristão vai pregar que é contra roubar, contra matar, e tudo, então é tudo contra a ideologia
que esses grupos políticos, ideológicos, eles vêm querer implantar na sociedade. Mas ainda a gente vendo sobre a perseguição atual, a gente vai falar também mais uma vez, sobre a Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho e a que mais persegue. Né? Nós vemos aqui pela portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar, é a Coreia em perseguição mundial. Ela é apontada como a nação mais fechada para o evangelho desde o início do século. E nesses últimos anos, esse país, o norte-coreano, teve mais de 3 milhões de mortes por fome, pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa ela é extrema. A Igreja Mundial ela deve orar e se interessar pela Coreia do Norte e saber que há muitos missionários que se arriscam para levar o Evangelho para os norte-coreanos. Irmãos, nós vemos essa perseguição à igreja por esse país fechado, de uma perseguição, e a gente vê que começa esses regimes que o irmão Alex falou, ditatoriais, comunismo como é lá na Coreia, com leis estabelecendo a proibição de se pregar o cristianismo. Então, a perseguição ferrenha. E aqui na nossa América, a estatística é de hoje, incluindo o Brasil, incluindo a América Latina, Estados Unidos, toda a América, a cada 15 crentes, cada cristão, seja ele de todas as denominações, todo que se declara cristão, a cada 15 tem um sendo perseguido por causa desses países que são colocados aqui. Colômbia, Cuba, Nicarágua, México, que nós vemos essa perseguição ocorrendo. Então, isso é real, é uma realidade. A perseguição ao cristianismo, ele ocorre. A cristofobia. Se fala... E outra coisa assim, que a gente pode acrescentar, irmão Alex, nos dias de hoje, que a mídia ela não noticia sobre as perseguições, sobre os casos de perseguição de crentes que estão havendo, de famílias que estão sendo mortas, missionários que estão sendo mortos no mundo afora. A mídia simplesmente se cala. Mas graças que nós temos esse site da Missão Portas Abertas, nós temos também, vamos colocar daqui a pouco mais alguma referência. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para nós falar sobre as referências. Além da Missão Portas Abertas, nós vamos ter também Siname, e tem mais uma outra instituição bem importante que eu gostaria de citar, que vai falar sobre essa, que a gente pode estar, inclusive, consultando na internet esses sites, o site da Missões Portas Abertas e os sites do Siname, para nós acompanharmos e vermos como está ocorrendo a perseguição do cristianismo no mundo. Vale a pena a gente se dotar de conhecimento, dotar de informações. Informação e conhecimento. Nós temos aqui o site como Sanami, SANAMI, o site Missões Portas Abertas, e o outro site é Voz dos Mártires. Eles vão prestar um excelente serviço de informação e de apoio aos cristãos perseguidos. Muito bem. Vimos aí então a perseguição cristã na atualidade. Vimos aí que em diversos lugares ser cristão é perigoso. Né? Falando da Coreia do Norte, que ela encabeça essa lista e se mantém, né? Normalmente, de tempo em tempo, essas agências missiológicas, sites Portas Abertas, eles refazem os estudos e algumas posições mudam. Coreia do Norte, ela encabeça essa lista porque ela permanece como sendo um local de extrema hostilidade para os cristãos viverem, né? O motivo porque
essa perseguição é extrema ao cristianismo é por causa que o cristianismo é visto como uma ameaça, especificamente sobre a ideologia ditatorial e ao regime que existe lá no país. Ou seja, não é permitido cristãos lá porque eles entendem que os cristãos seriam uma ameaça, seriam inimigos da liderança governamental e da sociedade no geral. Ou seja, com isso, a Coreia do Norte permanece sendo, então, um país difícil dos cristãos viverem, e quando são descobertos pelas autoridades, cristãos, eles são, segundo o site Portas Abertas, são enviados para campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, onde as condições são cruéis, ou eles são mortos no seu próprio local descoberto. A família deles provavelmente tomam os mesmos destinos. Então veja o perigo que é ser cristão, a dificuldade que é ser cristão nessa região. Muito bem, meus irmãos, vamos ao tópico 3. Tópico 3 fala sobre como ajudar a igreja perseguida. Irmão Jair, o que nós podemos comentar sobre esse tópico? Irmão Alex, nossos irmãos, nós falamos aqui da situação de perseguição da igreja, dos missionários, desde do nascedouro da igreja, na realidade dos nossos dias. Mas o que a gente pode fazer diante dessa situação? Como ajudar? Primeira coisa, conhecer a gravidade da situação. Nós já apontamos anteriormente que as mídias, elas não, a mídia oficial, a televisão, rádio, jornal, elas não noticiam essa perseguição que nós falamos em mais de 360 milhões de pessoas sendo perseguidas diariamente. Na América Latina, na nossa América, um em cada 15 cristão sendo perseguido. No mundo, a cada 7, um é perseguido. Então nós vemos assim como se conhecer a gravidade da situação. Eu dou, por exemplo, aqui, consultar os sites do Sename, Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires. Eles prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Outra forma é orar pela igreja perseguida. A oração, ela vai abrir portas, ela vai quebrar barreiras, ela pode muito em seus efeitos, conforme Tiago capítulo 5, verso 16. Por isso, nós devemos orar pelo cristão que está sendo perseguido, pelos missionários que atuam nesse contexto, para que eles tenham coragem, que eles não desanimem diante dessas perseguições. Nossas orações devem ser pela proteção da vida deles, pela proteção da vida dos seus familiares, suas comunidades. E também, como nós, cristãos, Jesus ensinou para nós orar pelos que nos perseguem, orar pelos que perseguem para que venham se arrepender. E com isso, através dessa oração, já vai haver um envolvimento com essa causa da igreja perseguida. Então é necessário que, mais uma vez, a gente se volte para a oração, que a gente faça a missão através da oração, que a gente faça a oração, a obra missionária também contribuindo, enviando recursos para órgãos especializados, como aqui Missão Portas Abertas, como aos departamentos, secretaria de missão de cada igreja local, para que contribua com esses missionários. E não esqueçamos de orar por eles, conforme aqui nós já falamos, orar pela proteção da vida dele, da sua família, de suas comunidades, e também orar por aqueles que estão perseguindo, para que venham se arrepender e venham se converter ao Evangelho. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, mesmo ele sendo considerado um gigante na fé, ele não dispensava a oração das igrejas. Ele possuía um profundo senso de necessidade de oração. E nós precisamos, então, ajudar essa igreja perseguida através da nossa oração. Muito bem, meus irmãos. Esse aí foi o tópico de número 3, falando então como ajudar a igreja perseguida, sabendo que em muitos lugares no mundo
cristãos estão sendo perseguidos, igrejas estão sendo perseguidas, igrejas, tem países em que igrejas estão sendo totalmente destruídas, templos evangélicos estão sendo totalmente destruídos. Então devemos fazer a nossa parte. Como é que nós vamos fazer? Nos inteirando dela. Precisamos ter consciência, não podemos fechar os olhos e os ouvidos para esta realidade. Precisamos ter a consciência de que isso está existindo e precisamos nos mover em direção. Como o irmão Jair já pontuou, procure o site Missão Portas Abertas, o site do Sename e também da Voz dos Mártires, sites que são importantíssimos para deixar você atualizado, bem como te dar alguma orientação de como você pode se enganjar de forma um pouco mais profunda, mais direta, para ajudar esses lugares. Bom, Jair, suas considerações finais sobre o tema abordado hoje e também se despedindo dos nossos ouvintes. Bom, Alex, em Êxodo capítulo 17, verso 12, vai ter um episódio em que Moisés está cansado e Arão e Ur, eles sustentam os braços de Moisés e quando Moisés está naquela oração que está sendo sustentado pelos braços, o exército de Israel está prevalecendo contra os inimigos amalequitas. É dessa forma que nós temos que fazer. O missionário, ele está lá no campo missionário e nós aqui como Arão e Ur, em oração, nós vamos sustentar os missionários lá para eles vencerem a batalha. Lembrando que enquanto a oração há a vitória no campo missionário. Você pode sustentar também os braços cansados do missionário através da oração. Foi um privilégio estar com cada um de vocês, que Deus abençoe a sua vida, agora e sempre, em nome de Jesus.